Seja bem-vindo ao canal Disco Livro e Fé. No sintetizador de hoje estarei dando início à síntese do livro Por que Crer na Bíblia? A autoridade e a confiabilidade da Palavra de Deus, de John MacArthur. John Fullerton MacArthur Jr. é um pastor estadunidense que nasceu em 1939 e que já publicou aproximadamente 105 livros, além de comentários e estudos sobre quase todos os livros do Novo Testamento e alguns poucos do Antigo Testamento. Por que Crer na Bíblia? Foi publicado em 1980 com o nome Who I Believe the Bible. No Brasil foi publicado em 2017 pela editora Thomas Nelson. Contém aproximadamente 220 páginas e é dividido em 12 capítulos que são distribuídos em 3 partes, além de prefácio e apêndices. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Em 1978, foi fundado o Concílio Internacional sobre a Inerrância Bíblica. Isso foi feito por um grande grupo de líderes religiosos e estudiosos da Bíblia, sendo liderado por James Montgomery Boyce e J. Grimstead. O intuito é claro, defender a autoridade bíblica. Então, muitos trabalhos foram feitos para provar a inerrância bíblica. Dentre eles, a Declaração de Chicago sobre a Inerrância Bíblica é considerada a mais importante do século XX. Nesses trabalhos, muitos questionamentos contra a inerrância da Bíblia foram refutados. Porém, com o passar do tempo, até chegar aos dias atuais, muitos voltaram a atacar a Bíblia com os mesmos argumentos que já haviam sido respondidos antes. No entanto, muitos hoje desconhecem as respostas. A Bíblia não é uma compilação de grandes obras filosóficas, ela é a Palavra de Deus. Os autógrafos, ou seja, os escritos autênticos, originais, não contêm erros. Até porque Deus é infalível, não comete erros. Mas não podemos negar que as muitas cópias feitas posteriormente são passíveis de erros. Não obstante, esses erros são tão pequenos que não comprometem em nada a infalibilidade bíblica. A Bíblia é infalível e inerrante. Infalível porque ela não nos desorienta. Ela contém a verdade em tudo. Suas instruções são seguras. Inerrante porque ela não possui erros. Não há fraude. Muitos críticos questionam a veracidade bíblica, alegando que contém erros e contradições. Mas não entendem eles que Deus inspirou homens utilizando de seus respectivos estilos e da cultura de suas épocas. Sendo assim, deve-se ler cada parte da Bíblia de acordo com seu estilo literário. Isto é, história como história, poesia como poesia, entender que se utiliza de hipérboles em algumas partes, assim como metáforas, etc. Martin Lloyd-Jones disse que a autoridade da Bíblia começou a ser agredida no século XVIII, seguindo o embalo das descobertas científicas e surgindo assim o liberalismo, que afirmava que a Bíblia continha erros. No século XX surgiram os neo-ortodoxos, dizendo que a Bíblia não era a palavra de Deus, mas que continha a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus está ali diluída, parte é e parte não é. O problema disso é, quem pode dizer o que é ou não verdade na Bíblia? E como julgar o que é falso e verdadeiro nela? Em última análise, estão dizendo que é a mente humana que tem razão. O homem é que decide o que é verdade ou não na Bíblia. Todos nós sabemos que o ser humano tem dificuldades em se sujeitar às autoridades. Presidentes, professores, policiais, pais e todo e qualquer outro tipo de autoridade já sofreu com a rebeldia, com a recusa de sujeição de alguns outros. Com a Bíblia não é diferente. As pessoas não querem se submeter a Deus e a sua palavra. Querem ser seu próprio Deus. E aqui temos pelo menos 4 provas da veracidade bíblica. Primeira, experiência pessoal.
A Bíblia diz que se nos arrependermos de nossos pecados e confessarmos a Deus, somos perdoados. Somente quem faz isso pode sentir que não carrega mais o peso da culpa. Para citar mais exemplos, a Bíblia diz que se estivermos em Cristo, nos tornamos novas criaturas. Somente quem se converteu verdadeiramente pode testificar como suas vidas foram transformadas. Aliás, as pessoas próximas também podem perceber essa transformação. E exemplos de pessoas que foram transformadas é que não falta. Segunda prova: ciência. Citarei apenas 2 de muitos exemplos que poderia dar. Primeiro, a ciência descobriu como funciona o ciclo hidrológico, que é o movimento da água na atmosfera. Porém, muito antes da ciência descobrir tal ciclo, já estava registrado na Bíblia. Em Isaías capítulo 55, versículo 10, diz que a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para os céus sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer. Segundo exemplo, os geólogos explicam a tal isostasia, que diz respeito ao equilíbrio gravitacional, onde, bem resumidamente aqui, seria preciso um equilíbrio de peso entre a massa da água e a massa da Terra no nosso planeta. No entanto, muito tempo antes, o mesmo livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 12, já dizia: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Terceira prova: arqueologia. Também falarei apenas 2 exemplos de vários. Primeiro, muito se questionava sobre as riquezas do rei Salomão que a Bíblia descreve. Mas, pelo menos de 1925 a 1934, foram encontrados pelos arqueólogos Henry Breasted e Nelson Glock, respectivamente, os restos de uma das cidades de carruagens e uma grande refinaria de ferro e cobre pertencentes a Salomão. Segundo exemplo, questionava se os hititas, povo citado dezenas de vezes na Bíblia, realmente existiram. O arqueólogo Hugh Winkler, em uma escavação, descobriu a capital chamada Boghazköy, assim como vários textos deste povo, provando que a Bíblia não é ficção, mas histórias reais. E quarta prova: cumprimento das profecias. O cientista e matemático Peter Stoner pediu a um grupo de 600 alunos para calcular qual era a probabilidade da cidade de Tiro ser destruída se cumprindo todos os 7 fatos como profetizados em Ezequiel, capítulo 26, do versículo 3 a 16. Os 7 eventos eram: a conquista por Nabucodonosor, a ajuda de outras nações, Tiro se tornar plana, os pescadores lançarem rede naquele lugar, madeiras e pedras seriam lançadas na água, o temor das outras cidades e ela jamais ser construída novamente. Bem, o cálculo de probabilidade foi de 1 em 400 milhões. Detalhe, tudo isso se cumpriu. Também calcularam a probabilidade da profecia quanto à queda da Babilônia, descrita em Isaías capítulo 13, versículo 19. O cálculo foi de 1 em 100 bilhões. E tudo aconteceu exatamente como profetizado. No fim das contas, apenas pela fé e pela obra do Espírito Santo se pode fazer o homem aceitar as Escrituras como autoridade, como palavra de Deus. Porque por mais que você consiga convencer intelectualmente alguém com argumentos, ele não irá querer aceitar e acreditar. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1 que a mensagem da cruz é loucura para os que estão longe de Deus. E no capítulo seguinte do mesmo livro, ele diz que a mensagem que ele trazia não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas de demonstração de poder do Espírito Santo. Há 2 maneiras de se chegar a verdades em termos humanos.
pela forma objetiva, empiricamente, e pela forma subjetiva, racionalmente. Ainda no capítulo 2 de 1 aos Coríntios, Paulo diz que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, ou seja, empiricamente, e mente nenhuma imaginou, ou seja, racionalmente, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso porque o homem não pode conhecer a Deus por conta própria. Ele não pode entrar no mundo sobrenatural e depois sair contando tudo o que descobriu. Por isso, a sabedoria divina não pode ser descoberta humanamente, porque está além da capacidade humana. É preciso que Deus nos revele. Só o Espírito de Deus pode nos revelar as verdades divinas, porque somente Ele as conhece, como diz no mesmo capítulo citado anteriormente. E Ele nos revelou por inspiração, ou seja, ensinadas pelo próprio Espírito de Deus aos apóstolos. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse aos discípulos que o Espírito Santo lhes ensinaria e os faria lembrar-se de tudo o que ele havia dito. E hoje, o Espírito nos ilumina, a fim de elucidarmos essas verdades reveladas. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao livro Por que Crer na Bíblia? Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.